senhor já pode começar. Bom dia, pessoal. Esse papo, essa live, estava programada há bastante tempo, né? Mas eu estava com uma certa resistência a fazer essa live, esse papo, diante de toda a circunstância que está acontecendo por aí, né? E eu não queria de maneira nenhuma, né, entrar na mesmice que enche os ouvidos das pessoas todo dia, né? Eu não queria entrar na discussão, na polêmica e assim por diante. O que é meio inevitável, né? O que é meio inevitável. Mas de qualquer maneira, eu fiquei resistindo a um pouco e com sérias dificuldades, assim, de sentar para conversar com vocês a respeito de uma série de coisas que eu acho importante, assim, né? Primeiro, gente, eu vou começar hoje falando com vocês, e esse vai ser o primeiro papo de uma série deles, tá? De algumas coisas que eu acho que é importante eu passar para vocês, tá? E fatalmente nós vamos cair, né, no que realmente interessa, que é a saúde mental, é a paz, a tranquilidade, a felicidade, o bem-estar de todos nós, tá? Então eu vou começar falando com vocês, falando um pouquinho de mim, tá? E essa conversa de falar de mim, assim, ela vai ser longa, tá? Quando eu digo longa, não hoje, mas ela vai ser longa porque vão ter vários momentos, né? Eu, há mais ou menos uns 9 meses atrás, né, vejam bem, tá? A polêmica já começa aí. Eu tive a felicidade, né, de receber um diagnóstico de câncer de laringe. Por quê? Por que a felicidade? Tá? Porque até 9 meses atrás, eu levava a minha vida, né, como qualquer um, né, de vocês, trabalhando, levantando, fazendo as minhas coisas, tendo os problemas normais, né, que todo mundo tem, e era o meu dia a dia. Né? É o dia a dia de um profissional da área da saúde, né, com 65 anos, né, então já, né, desaquecendo os motores, né, que no meu caso não era muito desaquecer, né, como eu sou dono de clínica, então o trabalho é imenso, né, ser empresário no Brasil não é fácil. Bom, mas recebi meu diagnóstico, tá? E olha, claro, no primeiro momento de felicidade não teve nada, né? Esse diagnóstico veio pós uma biópsia, né? E biópsia que é feita em centro cirúrgico e assim por diante, né? E claro, o primeiro momento foi um baque, tá? Um baque porque eu tinha que decidir o que fazer, né? Obviamente, que caminho seguir. Eu procurei o meu médico, né? E ele me deu a saída óbvia, disse, olha, o caso é simples, o câncer é inicial, não vai ter problema nenhum, as probabilidades aí são de 95% pós-tratamento, né? Então pode ficar tranquilo que isso aí não é nada, né? E aí me colocou das possibilidades, que em princípio, né, eu faria sessões de radioterapia, ponto. Né? Que eu teria a opção de procurar, né, dentro da cirurgia robótica, uma possibilidade de operar, né, antes de fazer a radioterapia e depois fazer a radioterapia. Né?
Bom, a partir daquele momento, né, até pela minha profissão, né, eu comecei a estudar. Né? Eu comecei a estudar a respeito, eu comecei a pesquisar, né? Eu comecei a ver como que essas coisas eram tratadas, né? Comecei a ver a real probabilidade, comecei a ver o sofrimento, caso existisse, né? E existia, né? Durante o tratamento, né? E já de cara as chances diminuíram porque nas pesquisas, nos estudos e nas andanças, né, através de contato com outros profissionais, se chegou à conclusão que pela localização do câncer lá na laringe era inviável que fosse operado, tá? A operação iria me mutilar, né? E aí a postura já seria outra, né? Eu teria que fazer quimioterapia e radioterapia. Né? É, é óbvio, né? Todos os médicos, né, têm uma tendência a colocar como será feito o tratamento. Né? Não é minimizando as dificuldades do tratamento e nem tampouco minimizando o sofrimento que a pessoa vai ter. Mas é colocando aquilo dentro do que é comum, vai ter dificuldades, né? Pode ser que tenha que usar sonda, né? Para fazer alimentação, né? Alimentação parenteral, né? Sonda nasogástrica, né? Para poder se alimentar. Existe o risco de, durante o tratamento, pela radioterapia, por queimar, né, a região onde ela é direcionada, que inclusive possa ter, né, que fazer traqueotomia, coisa assim, né, porque pode fechar tudo. Então foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E durante os primeiros 30 dias eu não fiz nada, eu pesquisei. Mas principalmente procurei me manter em paz. Né? Por quê? Eu sempre pensei e penso, e vou continuar pensando certamente, né, que o desespero é um péssimo aliado. Tá? A paz, a serenidade, a coragem, tá? São excelentes aliados. Né? Então eu procurei me manter em paz, procurei me manter tranquilo, né? Procurei ter coragem, eu tinha que tomar decisões, né? E procurei de maneira geral ficar sereno. Né? E ao final de um mês, né? Depois de todas as pesquisas que eu fiz, depois de ter falado com vários médicos de diversas áreas, da oncologia, clínica médica, otorrinos, né? Medicina biomolecular, medicina funcional integrativa, né? Pessoas ligadas à homeopatia, à fitoterapia, né? A própria visão holística da medicina, né? Médicos que atuam nessa área, são poucos, mas tem. Né? E depois de pesquisar muito, conversar muito, né? Eu tomei a minha decisão. E foi preciso ter muita coragem para tomar essa decisão. Tá? Não foi fácil. Né? Eu optei por não me submeter à radioterapia, não me submeter à quimioterapia. A cirurgia já estava descartada. Né? E contra, pelo menos, 95 dos excelentes profissionais que me acompanhavam, né? Competentíssimos, né? Fui recebido magnificamente bem por um
pela melhor equipe de oncologia de Curitiba, fui recebido extremamente bem, magnificamente bem, pela equipe de oncologia do Hospital São Sebastião. Fui recebido, meu Deus, de uma maneira fantástica, né? Tive contato, né, com outros médicos lá de Curitiba e tive contato com outros profissionais, né, do Sírio-Libanês e de São Paulo. Tá? Então, para vocês verem assim que foi difícil a minha decisão, porque todas essas pessoas foram claras, algumas meio que ficaram irritadas comigo, porque elas queriam começar a radioquimioterapia logo. Né? Por quê? Porque era o momento ideal para começar. Então, a decisão que eu tinha que tomar era a seguinte: ou eu fazia o tratamento convencional logo, rápido, porque era a hora certa, era o time, né? Ou então eu optava pelo que eu acabei optando. O que eu acabei optando? Eu acabei optando por fazer um tratamento, né, que eu não considero alternativo. É um tratamento baseado em coisas científicas, né? Não é baseado em ocultismo, bruxarias ou coisas que o valha, né? É baseado em ciência e ciência médica, sim. Tá? Eu resolvi fazer meu tratamento dentro da linha da medicina funcional e integrativa, né? Da medicina natural, da medicina fitoterápica, né? E tendo vamos dizer assim, um olhar mais holístico da minha doença. Decidi fazer isso por quê? Né? Porque eu não estava pronto, eu não estava pronto. Emocionalmente falando, eu não estava pronto para me submeter, né, às possíveis mutilações que eu iria ter, né, fazendo o tratamento convencional. Mesmo que depois tudo voltasse ao normal e assim por diante. Seriam 9 meses, 6 meses mais ou menos da minha vida, né, que eu não saberia se eu poderia trabalhar, quantas vezes eu teria que ficar internado no hospital, que tipo de intercorrências aconteceriam pelo meio do caminho, né? Isso me deixou, né, muito apreensivo. Então, eu resolvi ir por um caminho, né, que se fizesse efeito, que se tivesse resultado, o que eu ganharia? Eu ganharia a minha melhora e ganharia muita qualidade de vida, tá? Mas também corria o risco de não acontecer nada, né? Do tratamento não ter efeito, ou o efeito ser um efeito muito pequeno e o câncer evoluir. Né? Agora, os resultados sempre dependem, basicamente, do paciente. Né? E eu tinha um pacto para comigo mesmo, né? Eu tinha um pacto para comigo mesmo, né, de que eu seria um paciente educado, que seguiria à risca 100% daquilo que me fosse orientado. Tá? Então, eu como não pedi, tá? Hoje esses assuntos de tratamentos paralelos são meio confusos, como eu não pedi autorização para os médicos que me acompanham nesse meu tratamento, para que citasse o nome deles, que eu gostaria muito, né? Eu vou deixar isso para uma próxima vez. Se eles me autorizarem, aí eu cito o nome deles. Se não, não. Tá? Porque aonde nós, na medicina, fugimos do convencional, né, sempre existe o risco de alguém não gostar e vir um processo por cima. E obviamente que eu não quero que nenhum dos profissionais que vêm me acompanhando seja processado. Né? Então, né, eu fiz essa opção. Né?
Fui no bom sentido, tá? Mas eu fui xingado, os outros médicos brigaram comigo, fui pressionado, o que é de se esperar. As pessoas fizeram isso por carinho, por consideração, tá? E por amizade a mim, tá? Elas, se pudessem, me pegavam à força e me colocavam no tratamento convencional, porque elas queriam me ver bem, queriam me ver curado, dentro daquilo que se considera cura no câncer. Né? Bom, resisti a tudo isso e comecei meu tratamento. Gente, o tratamento não tem nada de mais fácil, tá? Simplesmente eu tive uma vida até 8 meses atrás, né? 9 meses para ser mais exato, eu tive uma vida até 9 meses atrás, e de 9 meses para cá eu tenho outra vida. Para vocês terem uma noção, né? As mudanças foram tantas, né? Que na época, eu pesava 87 quilos, né? E pelas mudanças alimentares, atividade física, uma série de coisas que eu continuo fazendo, tá? Hoje, sem fazer dieta, tá? Eu mudei a alimentação, eu não fiz dieta nenhuma, eu mudei a alimentação, tá? Hoje eu peso 67 quilos, estou ótimo, tá? Bem, então, para vocês terem uma ideia de algumas coisas, qual foi o tratamento que eu fiz dentro da medicina integrativa e funcional e biomolecular, né? Eu passei a fazer reposição de nutrientes, né? Ou seja, passei a tomar, né, nutrientes em fórmulas, né? Passei a fazer, né, reposição hormonal, assim, com câncer, fazendo reposição hormonal, né? Eu implantei mais de 20 chips de hormônios, né, que eles vão liberando aos poucos aqui na lombar, né? Eu passei a fazer uso dentro da prescrição, né, de canabidiol, cannabis medicinal ou canabidiol, né, ou a cannabis, né, o óleo da maconha, né? Eu passei a fazer uso constante. Eu uso 3 óleos diferentes, né? Eu uso um óleo que é THC quase puro, eu uso um outro óleo que é CBD quase puro, e eu uso outro óleo que é meio a meio CBD e THC. Esses óleos são comprados legalmente com receita médica, tá? Numa ONG de João Pessoa, inclusive, que vende pelo cartão de crédito e com nota fiscal, tá? Ou seja, é tudo legal, não é nada por debaixo do pano, tá? Essa ONG é a Abrace, tá? O nome da ONG, Abrace, tá? Legalizada, tá? Tudo bonitinho, direitinho. O trabalho deles é fantástico. Então, eu passei a fazer o tratamento com a cannabis medicinal, certo? Com orientação médica e com acompanhamento médico, tá? Passei também a fazer ozonioterapia. E isso é muito complicado, tá? É muito complicado porque 2 vezes por dia eu tive que comprar uma máquina de ozonização da água. Essa máquina é ligada num tapete que vai dentro de uma banheira de hidromassagem. Aí 2 vezes por dia tem que encher a banheira, ligar a máquina para a água ficar ozonizada e ficar 40 minutos de molho, tá? Para fazer
a ozonioterapia. Tá? Também, todos os dias, oxigênio-terapia. Como é que era a oxigênio-terapia? Eu ia para a esteira, tá? Inicialmente durante 12 minutos, tá? E aí durante 3 minutos eu corria, 3 minutos caminhava rápido, caminhava acelerado, corria e caminhava durante 12 minutos no início, tá? E fazia isso com uma máscara de oxigênio no máximo, tá? Junto com isso, né, eu fiz uso de uma substância que vem sendo pesquisada por uma universidade na Paraíba, vem sendo pesquisada por um centro de pesquisa na Alemanha, vem sendo pesquisada por outro centro de pesquisa na Suíça. Tá? É uma planta africana, tá? Que veio, não sei quando, mas veio para o Nordeste. No Nordeste ela é meio praga, tá? E aqui no Brasil, aqui no Sul, tá? Se consegue essa planta com pessoas que já usaram e coisa assim, né? Chama-se Aveloz. Tá? Então são feitas garrafadas, né, de Aveloz, né, que tem um protocolo, tantas gotas para 1 litro, tantas gotas para 1,5 litro. São vários protocolos. Eu optei por um protocolo X, não vou por uma questão de respeito, né? Eu não vou estar dando dosagens e quantidades aqui, porque isso tem que ser feito de concordância com o médico, né? E que tem que estudar, ver, avaliar e assim por diante. Então eu passei também a tomar o Aveloz 3 vezes por dia, naquele protocolo, tá? E quem tem feito o Aveloz para mim é uma outra pessoa, né, que tem plantação do Aveloz em casa e que ele fez o Aveloz para a filha dele que contraiu câncer, né, e usou o Aveloz e está bem. Né? Então, além disso, eu mudei a minha alimentação, mas não foi uma mudança de alimentação, eu mudei 1000% da minha alimentação, tá? Eu passei a usar só orgânicos, tá? Uma coisa antes disso, né? E que também tem a ver com alimentação. Eu passei a usar uma água especial, né? Que é uma água com pH 10. Tá? Depois eu explico por que tudo isso. É uma água com pH 10. Tá? É a única que eu conheço aqui no mercado. Tá? Como essa água nunca tinha no supermercado, né? Era muito raro, Esferrier o nome da água, né? Eu escrevi para a fábrica no Paraná, e a fábrica, o caminhão passa aqui na minha residência e me deixa 40 galões de 5 litros todos os meses. Né? Todos os meses. Com esses 40 galões, eu tomo a água que eu tenho que tomar, eu tomo de 2 a 3 litros de água por dia. Eu faço toda a comida com essa água, as verduras, as frutas são lavadas com essa água. Tá? Essa água é usada para tudo. É usada para tudo. Tá? Fora isso, quanto aos alimentos, somente alimentos orgânicos. Na realidade, tudo. O hidratante que eu uso, né? O hidratante que eu uso, ele é de aloe vera puro, não tem parabeno, nada. A pasta de dente que eu uso também é uma pasta de dente de aloe vera, sem nenhum tipo de conservante químico, de nada. O desodorante que eu uso não tem alumínio, não tem nada, também é de aloe vera. Né? Então, é tudo. Né? É tudo. E quanto aos alimentos, houve um corte quase que de 100% dos carboidratos. Né?
um aumento, né, de algumas proteínas, tá? E um foco, uma concentração em alimentos que servissem como antioxidante, como protetores, né? E assim por diante, né? Mas a minha alimentação passou a ser uma alimentação 100% saudável. 100% saudável. Tá? É difícil? Muito difícil. Muito difícil. Eu sou gaúcho, churrasqueiro, né? Posso comer churrasco agora? Eu posso, de vez em quando, comer uma carninha ou alguma coisa no forno elétrico, né? Nada de micro-ondas e nada de churrasqueira com carvão pela fumaça, né? Nem carvão, nem lenha, né? Então, é realmente muito difícil. Se abdica de muitas coisas. Se abdica da maioria do que se fazia antes, né? Para ter coisas novas, que no meu caso, por exemplo, eram coisas assim que não pertenciam à minha vida, ao meu cardápio, ao meu dia a dia. Tá? Bom, então, além disso, né, e junto na reposição de hormônio, porque a vitamina D hoje é o hormônio D, né? Fazendo a reposição da vitamina D, tomando muito sol, né? E fazendo atividade física. Depois dessa oxigenoterapia, né? Que é um exercício aeróbico, né? Que era feito na esteira, depois eu comecei a fazer também musculação 4 vezes por semana. Né? É óbvio, né, gente? Eu tive que montar uma estrutura dentro da minha casa, porque essas coisas eu tinha que fazer todas dentro de casa, porque se eu fosse ir de canto em canto, né, não dava. Então, o que eu fiz? Eu passei a trabalhar terça-feira e quarta-feira, e nos outros dias eu fazia em tempo integral o meu tratamento. E na terça e quarta-feira a coisa já era mais complicada, porque eu trabalho, né, das 7 da manhã às 10 da noite, corrido. Tá? Então, eu não consigo me cuidar adequadamente nesses 2 dias, mas mesmo assim eu faço aquilo que é possível. Tá? Eu executo aquilo dentro dessa minha rotina de tratamento. Gente, tem muitos detalhes no meio de tudo isso. Tá? Tem muitos detalhes no meio de tudo isso. Hoje era só um apanhado que eu queria dar, porque eu quero chegar no que realmente interessa depois no tocante à saúde mental. Tá? No início do tratamento, esses médicos, né, que iriam me acompanhar me disseram o seguinte: nada, nem começa o tratamento, nada vai funcionar se tu não diminuires para quase zero o teu nível de estresse. Tá? O fundamental do tratamento, além da oxigenoterapia, da ozonioterapia, da cannabis medicinal, do Aveloz, da mudança alimentar, da reposição de nutrientes, da vitamina D, dos hormônios, tudo, tá? Tudo isso só vai funcionar se a tua cabeça estiver boa, tá? Se tu conseguires viver bem e sem estresse. Se ficar com a cabeça ruim, tá? Se viver mediante estresse, tá? Nada disso vai ter efeito. Tá? Por quê? Porque esse tratamento tem um objetivo, gente. Independente de algumas coisas dessas que eu usei, né, serem coisas que até têm um efeito, né, é discutível isso, eu não estou dizendo que não é uma coisa científica nesse aspecto, né, mas já até se ter na literatura alguma coisa que fala que alguma dessas coisas combatem o câncer, né, como a veloz, né, alguns alimentos, algumas plantas, algumas coisas assim, independente disso, né, o objetivo era um só: tornar o meu corpo um hospedeiro
inóspito para o câncer. Ou seja, tornar o meu corpo um local aonde o câncer não sobrevivesse. Tá? Botando lá, mudando o pH alcalino, tirando a carga toda de glicose, né, e de carboidrato que eu ingeria, tirando o alimento do câncer. Né? O câncer se alimenta dessa glicose, né, do carboidrato. Né? Então, tirando tudo isso, né, deixando o meu corpo de tal maneira saudável, né, que o câncer não se adaptasse mais naquele local. Tá? Pode parecer uma coisa meio natureba, né? Pode parecer uma coisa meio fantástica, mas não. Né? Já fazem 8 meses, 9 meses que eu sigo esse tratamento. Tá? Estou ótimo. No último exame que foi feito, não se conseguiu detectar o tamanho do câncer, tá? Que tinha 2 centímetros e pouco. Tá? Não se conseguiu detectar. Eu estou 100% assintomático. A qualidade de vida que eu tenho hoje é fantástica. É fantástica. Eu talvez nem com 20 anos de idade eu tenha tido tanta qualidade de vida quanto eu tenho hoje. Né? A disposição que eu tenho hoje. Há muito tempo eu não sabia que eu podia ter essa disposição. Em suma, né? Não existe essa coisa de remoçar, até porque eu continuei com os meus 65 anos. Né? Não remocei, não fiquei mais jovem aparentemente, mas por dentro, sinceramente, gente, eu devo ter remoçado 40 anos, tá? Porque é assim que eu me sinto. Tá? Bom, tive que tomar decisões que não vem ao caso comentar aqui, bem difíceis, né? Para diminuir o meu estresse, para que a minha vida se organizasse, para que eu conseguisse fazer aquilo que era necessário. Eu tive que tomar decisões muito difíceis, muito difíceis. Tive que tomar decisões que machucaram muito outras pessoas. Tá? Tive que tomar decisões que certamente não vieram de encontro, tá, aquilo que muitas outras pessoas gostariam que eu fizesse. Tá? Acho, tá, que, de certa maneira, tiveram pessoas que, sem dúvida, saíram machucadas nesse meu percurso, tá? Nesse meu caminho e ao longo das decisões que eu tive que ir tomando. Mas era viver ou morrer. Tá? Era viver ou morrer. Então, dentro daquilo que eu pude, eu tentei, sempre que tinha que tomar decisões que envolvessem terceiros, tentei ser justo, tentei ser sensato, né? Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Tá? Porque era, como eu disse, viver ou morrer. Tá? Bom, passou-se o tempo, eu estou ótimo, o câncer continua comigo, possivelmente vai continuar pelo resto da vida. Esse tratamento não é um tratamento com princípio, meio e fim. O fim vai ser quando eu morrer. Eu vou ter que levar a minha vida, né, fazendo essas coisas. Né? Obviamente que se eu voltar a não ter uma vida saudável, eu vou voltar a ter câncer, ou na laringe, ou em qualquer outro lugar. Né? Então, foi uma decisão de mudança de vida. Tá? E aí, gente, por último, agora, há um tempo atrás, eu contraí 65 anos, eu tenho insuficiência renal, eu tenho câncer, tá? Eu contraí o Covid-19, tá? Contraí o Covid-19, tratei sim com a cloroquina, tá?
Usei a cloroquina desde o primeiro sintoma que eu tive, né? Fiz um soro com altíssimas doses, né? Se não me engano, foram 25 ou 24 gramas de vitamina C no soro, né? Aumentei a reposição de vitamina D, né? De zinco, né? Em 5 dias eu estava ótimo. E olha que eu era um paciente de Covid-19 de altíssimo risco, com câncer, hipertenso, insuficiência renal e 65 anos de idade. Em 5 dias eu fiquei ótimo, ótimo, fantástico, tá? O cheiro ainda não voltou, né? O olfato ainda não voltou e o gosto muito pouquinho, mas está voltando. Não estou preocupado com isso, tá? Gente, tudo isso só foi possível, todo esse sucesso que eu tive até agora só foi possível por um motivo, por um só: fé. Um só motivo: fé. Fé num poder superior, fé nas minhas convicções, fé nas minhas decisões, né? E fé de que valia a pena passar por tudo que eu tinha que passar, tá? E além disso, gente, o que acontece quando a gente tem fé? Quando a gente tem fé, a gente está em paz. Quando a gente está em paz, a gente está longe do estresse, né? E quando a gente está longe do estresse, em paz e com fé, a gente está feliz, independente do que acontece à tua volta, tá? Porque os problemas continuam os mesmos. As dificuldades financeiras, tá? O isolamento social agora, tá? A mudança toda que nós estamos passando, tá? Problemas particulares, problemas afetivos. Eu tenho 5 filhos, né? Tenho 3 netos, né? Então, existem problemas, e muitos, tá? A diferença está em como se passa por esses problemas, tá? E a melhor maneira de passar, repito, independente do problema que seja, é procurar ter paz, tá? Serenidade, fé, tá? E muita perseverança. Muita perseverança. E entender uma coisa, gente: o responsável por você é você, tá? Ninguém vai fazer a sua parte por você. É você que tem que fazer, tá? E desespero nunca foi o caminho e o remédio para se resolver nada, tá? Agora, serenidade, coragem, paz, discernimento, perseverança e muita fé. Esse caminho não falha nunca, tá? Então, primeiro eu queria colocar isso, porque de agora em diante eu vou fazer várias lives contando como é que está o meu tratamento. Porque eu acho injusto, né, que eu tenha sido agraciado por Deus com a possibilidade de tratar um câncer sem nenhum tipo de agressão, muito antes, pelo contrário, melhorando tremendamente minha qualidade de vida, me sentindo ótimo, né? E eu acho assim, seria uma coisa cruel eu não passar isso para vocês, né? Para que pelo menos vocês possam, numa situação, tomara que nunca passem, mas caso passem, para que vocês possam ter outras opções na sua vida, né? Que não sejam as opções que tem aí, que são fantásticas,
que salvam milhares de vidas, né? Mas que são soluções duras, né? Que são soluções complicadas, difíceis, né? A quimioterapia, a radioterapia, vocês ouvem falar, é popular isso, né? Por exemplo, existe uma frase que a gente ouve muito, né? A quimioterapia ou mata o paciente ou mata o câncer, né? Então, assim, eu me sentiria egoísta demais se eu não passasse a minha história, o meu percurso, o meu caminho no tratamento do meu câncer, né? Que na realidade não teve nada de agressivo. Agressão zero. Eu só ganhei. E por isso que eu disse, eu tive a felicidade, né, de receber um diagnóstico de câncer. Isso me fez mudar de vida, isso me fez ser um homem melhor, isso me fez crescer, né? Isso me fez voltar a cuidar da minha vida com o respeito que todos nós deveríamos ter pela nossa vida. O nosso bem maior é a nossa vida, a nossa saúde. Não existe coisa mais importante que esse bem maior que nós temos, que é a saúde. Se a gente não cuidar disso, nada mais vale a pena, gente. Por favor. Por favor. Né? Uma pessoa, quando pega um cigarro e dá uma tragada, e eu já fui tabagista, uma pessoa, quando pega um cigarro e dá uma tragada, né, ela está desrespeitando o seu bem maior, que é a sua vida. Né? Então, venhamos e convenhamos. Né? Eu recebi um diagnóstico, né, que me abriu os olhos e me fez voltar a respeitar o meu bem maior, que é a minha vida. Isto não tem preço. Foi o melhor diagnóstico que eu recebi em toda a minha vida. Ele me salvou. Eu fui salvo pelo câncer. Entendam isso. Né? Quem hoje salvou a minha vida foi o câncer. O câncer não me matou, ele me salvou. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou vendo que as pessoas estão adoecendo, tá? As pessoas estão em pânico. Vocês têm noção do número, dos milhões de pessoas que sofrem de transtorno de pânico? Vocês têm noção dos milhares, milhões de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, né? E aí no transtorno de ansiedade entra pânico, toque, ansiedade generalizada, fobias, né? Medos dos mais diversos, né? Vocês têm noção no mundo quantas pessoas sofrem, né, desse tipo de coisa? Quantas pessoas sofrem de depressão? Né? Então, o que está acontecendo nessa circunstância que nós estamos vivendo hoje? Essas pessoas, né, estão em casa, indo para o fundo do poço, porque elas não procuram ajuda, já era difícil de procurar antes. Né? São doenças que as pessoas resistem muito em procurar ajuda, procuram quando não dá mais. Né? E agora essas pessoas estão alimentando as suas doenças. Tá? Então, fala-se muito, pós essa crise toda, né, que as pessoas vão sair quebradas, sem dinheiro, que isso vai ser pior que o próprio vírus, né? Que esse vírus ainda vai ter um caminho muito longo, porque vai contaminar aos poucos em função do próprio isolamento social. Tá? Então se fala na economia, nisso, naquilo. Gente, a meu ver, o pior problema de todos vai ser a saúde mental das pessoas depois disso tudo.
é o que menos estão dando atenção. Porque uma coisa são aquelas pessoas que têm como lidar com esse problema. As pessoas que têm transtorno de ansiedade, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm bipolaridade, né? As pessoas que têm uma das variações do transtorno de ansiedade, que as pessoas que têm pânico, que têm toque, que têm fobias, que têm medos exacerbados, né? Que têm tricotilomania e outras coisas assim, né? Essas pessoas, elas não têm condições emocionais de lidar com esse tipo de coisa. É que o pavor é tanto que elas congelaram a doença. Elas congelaram a doença. Por isso elas não estão em crise, muitas não estão. Congelaram a doença. Mas a doença continua evoluindo, né? Continua crescendo, embora congelada, embora numa redoma, mas ela continua crescendo. Essas pessoas, quando elas tentarem voltar ativa, elas vão explodir. Nós vamos ter uma outra pandemia, eu não sei se o termo é certo, mas simbolicamente falando, uma pandemia de crises emocionais, uma pandemia de doenças mentais, né? Não é por vírus, não é nada. Quando eu digo assim, pandemia, é porque essa coisa vai alastrar no mundo inteiro, né? Nós vamos ter gente ocupando os leitos de hospital psiquiátrico, lotando os consultórios, lotando as clínicas. O sistema de saúde vai explodir em função dos problemas mentais pós essa crise toda, que não é só crise política, não sejamos inocentes. Crise, crise sanitária, o vírus é uma coisinha desse tamanho. Hoje nós estamos à frente a uma crise sanitária, a uma crise política, a uma crise econômica, a uma crise de jogo de interesse, a uma crise por poder. É uma guerra. Hoje nós estamos numa guerra. E a saúde mental é uma coisa que está sendo esquecida. As pessoas vão sair muito doentes. Gente, sugestão para vocês, tá? Procurem viver, seja no isolamento ou não, seja como estiverem, procurem viver procurando coisas alegres, procurando coisas que façam bem a vocês, procurando os recursos e as ferramentas que vocês têm em mãos e que vocês têm possibilidade de usar para que vocês fiquem bem, fiquem um pouco melhor ou menos pior, tá? Se preservem ao máximo. E, gente, por favor, olhem, se vocês perceberem que o estresse está maior, né? Que aqueles sintomas que alguns tinham antes, que estão aumentando, ou então quem nunca teve sintoma de nada, começou a ter sintoma, procure ajuda. Procure ajuda. Não deixe para depois. Né? Porque possivelmente essas coisas ainda venham a demorar um bom tempo, possivelmente os problemas ainda venham a aumentar muito e depois vai ficar muito difícil. Não deixem essas coisas crescerem. Se ajudem uns aos outros. Mas quem perceber que mesmo com a ajuda dos familiares, mesmo com a ajuda dos amigos, mesmo com a ajuda da sua fé, do seu Deus, tá? Que está difícil, procure ajuda profissional. Não deixe o bem-estar mental de vocês, porque é ele que comanda tudo, ir para o fundo do poço. Tá certo? É isso, gente. Vamos lá, vamos tocar adiante, vamos tocar o barco, tá?
E é isso, tá? Vamos procurar viver bem, mesmo quando estamos mal. Esse é o grande segredo, tá? É viver bem, mesmo quando está mal. Viver bem quando se está bem é muito fácil. Isso todo mundo sabe fazer, tá? A arte está em viver bem quando se está mal. É possível? Claro que é possível. Tá certo? Então, gente, um bom fim de semana para vocês, uma belíssima de uma Páscoa para todos vocês. Eu desejo isso, a equipe da Clínica Camp deseja isso, tá? Todos nós, tá? Estamos aqui procurando plantar, semear paz e felicidade, tá? É isso, gente. Muito boa tarde, tá? Que vocês tenham realmente uma Páscoa abençoada, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão em todos.